E aí, galera, eu sou o Pedro, tutor de Biologia do Projeto Feynman, e hoje eu tô aqui de novo substituindo a Érica para falar de moluscos. Essa é a apresentação de slides que já está no AVA, então você já pode acessar lá para estudar para a prova. Os moluscos têm esse nome porque eles são animais de corpo mole. Eles vivem tanto em ambiente aquático doce ou salgado, quanto em ambientes terrestres úmidos. A maioria deles tem uma concha calcária para proteção, e eles são triblásticos, porque têm os três folhetos embrionários, simetria bilateral, porque eles apresentam um plano de corte que gera duas metades simétricas, são protostômios, porque o blastóporo vai gerar primeiro a boca e depois o ânus, e são celomados, os primeiros animais celomados, porque eles têm uma cavidade interna onde abriga os órgãos deles, que é totalmente revestida pela mesoderma, então é um celoma completo. Existem três classes morfológicas de moluscos. Os bivalves, que são as ostras e os mexilhões, que vivem em água doce ou salgada. Eles vão ter um pé, que eles utilizam para cavar na areia e se esconder, a massa visceral, e uma cabeça bem pouco desenvolvida. Eles têm esse nome bivalve porque o corpo deles é rodeado por duas valvas que se ligam em uma espécie de dobradiça feita com músculos muito fortes que mantém a concha deles fechado. Então, eles funcionam como uma dobradiça. Os gastrópodes são as lesmas, caracóis e caramujos, e eles vivem na água doce e salgada e também em ambientes terrestres úmidos. Eles têm esse nome porque o estômago deles fica diretamente acima do pé deles, e a cabeça dos gastrópodes vai ser muito mais desenvolvida do que a cabeça de um bivalve. Eles também contêm esses tentáculos na cabeça, onde na ponta ficam os olhos deles. Já os cefalópodes, que são as lulas, polvos e náutilos, são de água salgada e têm esse nome porque a cabeça deles fica diretamente conectada ao pé, que nesse caso é adaptado em tentáculos. Na digestão, os bivalves são filtradores e têm digestão intra e extracelular. Eles também têm o estilete cristalino, que é uma estrutura que libera enzimas digestivas no estômago deles, facilitando a digestão e a quebra do alimento. Os gastrópodes também têm intra e extracelular, e eles possuem a rádula, que é um tipo de estrutura na boca deles que tem vários dentes, que assim vão roer o alimento e deixar ele em pedaços pequenos para ele poder ingerir e digerir. Já os cefalópodes também têm digestão intra e extracelular, e além da rádula, eles possuem o bico córneo, que é quase que um bico de pássaro que eles usam para arrancar pedaços maiores do alimento antes de roer na rádula. No sistema circulatório, bivalves e gastrópodes têm um sistema aberto, ou seja, o sangue circula em vasos, mas depois ele extravasa para o espaço entre as células, conhecido como hemocele, e depois esse sangue vai ser recolhido de novo pela circulação. Isso faz com que a circulação seja mais lenta e sob uma pressão mais baixa, então esses animais são menos ágeis. Já os cefalópodes têm um sistema circulatório fechado, então o sangue não sai dos vasos. Dessa forma, a circulação é mais rápida e sob pressão mais alta, o que aumenta a agilidade desses animais. O sangue deles é azulado porque eles têm um pigmento hemocianina, que contém cobre ao invés de ferro, como a hemoglobina humana. No sistema respiratório, a cavidade do manto vai ter um papel importante porque é nela que vão ocorrer as trocas gasosas. E os órgãos respiratórios deles vão ser bem vascularizados para facilitar essas trocas. Nos moluscos aquáticos, eles vão ter brânquias para respiração. Então vai ter um fluxo de água passando pela cavidade do manto e quando essa água passa pelas brânquias, ocorre a troca de gases de oxigênio e gás carbônico entre a água e a corrente sanguínea. Nos moluscos terrestres, os que apresentam concha desenvolveram um pulmão bem rudimentar onde ocorrem as trocas gasosas. E nos moluscos terrestres que não possuem concha, eles respiram pela pele, na respiração cutânea. No sistema excretor, eles vão ter o metanefrídeo, que é um rim primitivo que vai realizar a eliminação de água e resíduos metabólicos na mesma cavidade onde se situa o sistema respiratório. No sistema nervoso, eles vão ter pares de gânglios, que vão concentrar a maioria das células nervosas e coordenar as ações, e nervos que se distribuem pelo corpo todo. Já nos cefalópodes, eles têm um sistema nervoso mais complexo, porque eles vão ter um gânglio cerebroide bem maior, mais semelhante a um encéfalo, um cérebro completamente desenvolvido,
e vão ter a capacidade de executar atividades mais elaboradas e reagir a estímulos mais rapidamente. O polvo é um caso à parte, porque ele tem três corações: um sistêmico, que circula sangue oxigenado pelo corpo todo, e dois branquiais, que vão levar sangue não oxigenado até as brânquias para ser oxigenado. Ele também possui 9 cérebros, um gânglio cerebroide principal na cabeça e um cérebro em cada tentáculo, sendo que cada um pode agir independentemente. O polvo também tem aproximadamente a mesma quantidade de neurônios que um cachorro, e a maioria deles fica concentrada nos tentáculos. No sistema sensorial, os gastrópodes e cefalópodes possuem olhos bem desenvolvidos, sendo que nos gastrópodes, os olhos ficam na ponta dos tentáculos que eles têm na cabeça, que parecem antenas de um inseto. No caso dos polvos, eles possuem cromatóforos, que são células que são capazes de sintetizar e armazenar pigmentos, permitindo que o polvo imite cores e texturas do ambiente onde ele está situado, e também a bolsa de tinta, que ele pode liberar para realizar a defesa de predadores e confundir quem está caçando ele. No caso dos bivalves, eles têm a capacidade de formar uma pérola, e esse trabalho é feito pelo manto, que é a camada do corpo deles que fica mais próxima da concha. No caso de um parasita ou um grão de areia entrar dentro do corpo deles, eles vão começar a fabricar camadas do manto ao redor da partícula, como forma de se defender dele. Isso vai acabar de uma forma inativando esse parasita. E esse processo pode demorar anos para acontecer. A reprodução vai ser sexuada, dioica e com dimorfismo sexual. Então, vão existir animais masculinos ou femininos separadamente e vão existir diferenças morfológicas entre os sexos. Algumas espécies realizam a fecundação interna e outras a externa. E também existem espécies que realizam desenvolvimento direto, sem estágio de larva, e também indireto, quando existe um estágio larval que não se parece com o indivíduo adulto. Uma das exceções são os caracóis, que são monóicos, ou seja, têm tanto as partes masculinas e femininas, e realizam a fecundação cruzada interna. Então os dois caracóis saem grávidos depois da copulação. Depois disso, eles vão liberar os ovos e desses ovos vão eclodir caracóis jovens diretamente, com desenvolvimento direto. Por último, falando da importância dos moluscos, eles são muito importantes na culinária, pois o ser humano consome alimentos como o polvo, a lula, o mexilhão, escargot e a ostra. Eles são utilizados na fabricação de tintas, na produção de pérolas, são utilizados na produção de artesanatos, porém também são o hospedeiro de diversas doenças e são responsáveis pela infestação de diversas lavouras, porque também são pragas agrícolas.